Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, professora formadora da disciplina de Didática Geral. Na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre educação e didática, diferentes perspectivas de análise sobre a escola, o ensino e a aprendizagem. Vamos conhecer um pouco essa disciplina. Nessa unidade de estudo, vamos estar especificamente lidando com o aspecto geral da didática vinculada à escola. Primeiramente, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura média, cabelos no ombro, na cor castanho, estou usando óculos, estou usando brinco, estou com uma blusa com formatos geométricos que tem predominantemente a cor verde, com uma calça preta, e eu estou no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos que se interligam na cor cinza, com uma frase escrita EAD mudando realidades, na cor verde. O meu sinal na linguagem, na comunidade surda, é Thelma. Vamos agora iniciar a nossa aula onde trata especificamente sobre essas concepções da escola e o ensino vinculado à ação da didática. Primeiro vamos conhecer um pouco, dentro dessa unidade de estudo, sobre os principais conceitos sobre a didática, os conceitos sobre a pedagogia e seus momentos iniciais, seus momentos históricos, que fez com que a gente chegasse hoje, em pleno século XXI, à didática que nós temos. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa abordagem, os nossos objetivos de estudo dessa unidade. Ela é considerado, né, que precisamos compreender a didática como um dos ramos de estudo da pedagogia. E vamos identificar a didática como uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos e os meios e as condições do processo de ensino-aprendizagem. Então, com esses objetivos da unidade de estudo, nós vamos perseguir olhar esse conceito sobre a pedagogia nos seus aspectos macros, sobretudo estudando a didática como ciência. E a didática é uma ciência que ela não se deu do dia para a noite, ela foi um processo, um percurso longo de séculos que ela percorreu até chegar hoje, como nós temos as diferentes formas de ensinar e aprender. Também vamos olhar esses conceitos macros, né, sobre a educação, sobre a pedagogia e sobre a didática. No primeiro conceito sobre educação, a gente precisa entender a educação como um fenômeno social, né? Um fenômeno social que abrange os processos formativos dos homens de acordo com um determinado paradigma. Então, a grande contribuição da sociologia da educação em olhar para esse sujeito e ver que é um sujeito social, primeiramente, um sujeito que traz uma característica social, é o principal foco de estudo para entendermos, né, a educação, esse fenômeno macro. E aí nós nos apropriamos dos conceitos de Paulo Freire e Libânio. Então, a gente pode dizer que são práticas contextualizadas historicamente que se transformam de acordo com as dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas. Então, temos esse fenômeno social, né? Ele não está isolado, ele está relacionado às dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas de um determinado período, de uma determinada época. Então, Paulo Freire ele vem afirmar que a educação ela tem que ser vista como um ato político que tem caráter permanente, que existe, né, em graus diferentes, mas que não são absolutos, pois o homem pode ser e é inacabado e não se sabe de maneira absoluta. Então, por que ela assume esse caráter de não ter um caráter permanente?
Ou seja, ela está sempre em transformação, ela está sempre em mudança. Então, esse ato político, como um ato político não de politiqueiro, mas o ato político do ser, do sujeito social que atua em uma sociedade, e aí a política ela vem lá desde Platão, da politique, né? O ato de viver em comunidade, de desenvolver no processo da democracia, no processo de você estar em comunhão com os pares, é nesse aspecto da política que é tratado aqui, no aspecto realmente filosófico, e a educação assim é concebida. Ou seja, ela não tem um caráter permanente, um caráter fixo, mas é um permanente vir a ser, dado ao inacabamento do sujeito. Aí, Libânio, ele nos diz o quê? Que ele apresenta uma visão da educação como sendo um conjunto de ações, de processos, com influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, no determinado contexto de relações entre grupos e classes. Ou seja, a educação no contexto, é por isso que ele coloca assim de forma bem macro. Por quê? Porque se a gente for observar uma comunidade indígena, eles têm um sistema de educação bem estabelecido lá. Uma comunidade, vamos dizer assim, ribeirinha, uma comunidade em uma determinada área, né, de uma cidade, uma área central, uma área mais periférica, numa própria comunidade, vamos dizer assim, de pessoas remanescentes de quilombos. Então, assim, em cada sociedade ali, a educação vai justamente assumir esse conjunto de ações, processos, influências e estruturas. Ou seja, não há uma determinação fixa, ela vai se movimentar de acordo com as ações dinâmicas de cada grupo social. Claro que há conceitos macros. Se a gente for observar a educação na cultura ocidental, a gente tem as dinâmicas pontuais, né, dentro da sua legislação. Se a gente for olhar uma comunidade de caráter oriental, asiático, eles vão ter uma outra vertente em aspecto de legislação, de políticas e ações. Por quê? Porque cada comunidade, cada grupo, cada cultura, ela sofre a influência diretamente desses aspectos, desses elementos culturais, sociais, filosóficos e políticos. Isso é interessante, porque aí a gente volta lá na comunidade indígena. Quem é que é um dos principais professores para ensinar esses alunos na comunidade indígena? O próprio pajé, o ancião, a pessoa de mais idade que coordena aquilo. Então, ele vai passar os conceitos culturais, as ações dentro daquela comunidade, e isso é levado em consideração. E isso também entra no currículo de uma organização, de uma educação para uma educação indígena. Então, por que é interessante a gente observar isso? Porque a educação ela vai de encontro com as ações, mediante as ações sócio-histórico-cultural. Por que nós chegamos hoje a entender a educação dessa forma aqui, nesse contexto ocidental no Brasil? Isso faz com que a gente compreenda que teve um percurso histórico. Agora, a gente vai ver que dentro desses pressupostos macros, né, e aí sobretudo numa cultura ocidental, numa proposta, vamos trabalhar bem aqui no Brasil, a nossa educação, numa perspectiva freiriana, numa perspectiva de Libânio, numa perspectiva de autores mais progressistas, a gente vai dizer que a educação ela tem uma característica de libertar, emancipar, buscar respostas, né, às perguntas ainda não encontradas, essas respostas, descortinar uma realidade, construir conhecimentos, criar sua própria possibilidade, né? Ou seja, se entender como sujeito inacabado, por meio da relação dele consigo mesmo e na relação com o grupo social ao qual está inserido. Então, ele tem uma relação dele com ele mesmo, né? E também tem uma relação em um grupo social.
Esse grupo social, ele vai estar, quando a gente fala que a educação ela assume esse aspecto de uma função sociológica na sociedade, a sociologia da educação explica muito bem essa função primeira da educação, que é o quê? Que é nos transformar em sujeitos conscientes da nossa prática. Tem sempre aquelas pessoas que falam assim, olha, quando eu não sabia ler, parecia que eu era cega, eu era surda, eu não entendia o mundo. E eu fui lendo, eu aprendi a ler, parece que foi tudo se descortinando, eu fui aprendendo mais, eu fui compreendendo o mundo. Ou seja, é no processo da escolarização, no processo educacional, no processo de encontro com o outro, que isso se dá mediado numa escola, é que faz com que nós, enquanto sujeito, até nos tornamos mais humanos, né? O processo da humanização mais completa, ela vai se dar com essa aquisição dos conhecimentos que ela se dá no processo educativo. Por isso que o primeiro tópico ali é libertar o sujeito das suas crenças, das suas amarras, é trazer esse conhecimento. Um bom exemplo que a gente faz no processo da educação, que é o que Platão, né, lá no mito da caverna, ele começou a dizer assim, que o homem vivia na caverna, aprisionado, e ele tratava aquela caverna como sendo uma escuridão. Quando ele tem o conhecimento, que ele sai, que ele vê a luz, ele tem esse choque, né? Ele saiu de um processo do escuro e vai para a luz. Então, assim, ele relaciona que o processo de aprender, de conhecer, é como se a gente sair de uma caverna escura e ter mais claridade, ter mais conhecimento sobre todo. E aí, alguns desses pressupostos que a gente considera como pressupostos essenciais, pressupostos que vão complementar a educação para dizer qual é a sua função, né, nenhuma sociedade, e aí ela assume esses papéis aí que a gente acabou de citar. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o conceito da pedagogia. Na pedagogia, a pedagogia ela é uma ciência que estuda o quê? O ato de ensinar e aprender. Ela é um campo de conhecimento cujo objeto é a educação. Então, a pedagogia, vocês vão estudar sobre pedagogia, vocês estão estudando sobre educação o tempo inteiro. Ou seja, ela tem como objetivo investigar a natureza das finalidades educativas, ainda de uma determinada sociedade, é por isso que a gente citou vários exemplos aqui, né, de várias sociedades que são investigados processos educativos, também os meios mais apropriados para a sua realidade. Ou seja, como que nós vamos transformar esse conhecimento em ensino? E isso a pedagogia estuda. Ou seja, tendo em vista que é uma formação dos indivíduos e, sobretudo, a preparação para atuar no contexto social. Para que a gente ensina nossos alunos? Por que a gente tem que levar os nossos alunos, os nossos filhos, nossas crianças às escolas? A escola é um espaço onde ele vai atuar, ele vai compreender essa dinâmica de convivência social. E lá nesse local, né, ele vai ter acesso aos bens culturais que a humanidade produziu. Ou seja, é lá na escola, e isso é objeto de estudo da pedagogia, é compreender esse aluno que ele tem uma função não de se apropriar e conhecer esses elementos, esses artefatos que foram construídos pela sociedade, né? E aí pode ser cultural, social, artístico, de todos os aspectos. No conceito da didática, agora a gente trazendo mais especificamente a didática, que a didática, nós falamos que a pedagogia ela é uma ciência, já a didática ela é um ramo da pedagogia, ou seja, a didática é como se ela fosse um bracinho da pedagogia. Então, a gente estuda a didática lá na pedagogia, que estuda os processos de ensino, tendo em vista o quê? A aprendizagem dos educadores. Por que os educadores têm que aprender? Porque eles têm que aprender como ensinar melhor. E esse termo didática, ele veio do grego didatike, que a princípio significou a ciência, a arte de ensinar. Ela teve essa versão
escrita em 1629, olha aí, alguns séculos atrás, né? E Hátke, né, foi o primeiro que cunhou esse termo, didatique. Didática é a arte de ensinar. Porém, em 1657, que João Amós Comênios, esse sujeito que está aqui ao nosso lado, aqui na nossa slide, ele escreveu e ele sistematizou uma obra chamada Didática Magna, ou seja, a arte de ensinar tudo a todos. Então, Comênios, ele contribuiu para essa organização da didática em seus princípios, fins e métodos de ensino. Esse termo, essa obra, ela está disponível hoje, ela tem tradução, tem publicação e também está disponível online, né, em suas versões. Então, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco dos conceitos, dos preceitos do que João Amós Comênios escreveu lá em 1657, convido vocês a fazerem uma pesquisa, né, em torno dessa obra. É uma obra que ela tem tanto física quanto digital, e isso vale a pena porque a gente vai lá nos fundamentos. Essa obra, ela contribuiu muito ao longo do processo, né, de formação aí, toda a Idade Moderna, né, do século XVI, XVII até o início, até meados do século XX, a gente teve aí essa contribuição dessa obra, que foi sendo disseminada aí ao longo de todo o mundo. E aí, a gente sabe que a didática ela ultrapassa o simples arte de ensinar tudo a todos, né, como disse já o Comênios. Uma vez que todo educador ele deve levar em consideração a dimensão humana, a dimensão técnica e a dimensão político-social de todo esse processo, né? Ou seja, ele vai entender que é preciso contextualizar e adaptar todo o processo de ensino. Se a gente está vivendo uma determinada época, um determinado período, um determinado momento histórico, a didática ela vai caminhar de uma determinada forma. Um exemplo bem claro que a gente teve foi as alterações didáticas com o advento da tecnologia, né? Então, o processo de ensinar, o processo de aprender, ele foi modificado com as tecnologias que inseriram. Quando a gente verificou hoje, né, de uma forma bem recente, ainda na memória de muita gente, o aspecto da pandemia e como essa tecnologia veio contribuir com os processos de ensino e aprendizagem, a gente vai entender que essa didática se remodelou. Ela acompanhou o período, ela acompanhou um percurso histórico por onde nós passamos. E daqui a 50 anos, 100 anos, a gente vai dizer, aí as pessoas que vão estar ainda estudando a arte de ensinar tudo a todos, ela vai dizer, olha, naquele período teve essa influência desse artefato aqui tecnológico. Então, esse artefato contribuiu para as novas metodologias, as novas formas de aplicar o ensino-aprendizagem. Então, isso é entender que ela vai além do que só ensinar tudo e de uma forma igual para todos, mas ela tem que se levar em consideração as individualidades dos sujeitos, a dimensão humana, social e de cada grupo a qual participa. A principal, Jean Piaget diz que a principal meta da educação, olha só, Piaget, né, um grande estudioso sobre o processo de ensino e aprendizagem, ele diz que a nossa principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes, olha só, que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a eles se propõe. Ou seja, lembra lá daquele nosso pressuposto sobre educação? Qual é o pressuposto? Primeiro lá, libertar, emancipar. Se eu liberto, se eu emancipo uma pessoa, eu vou dar condições para que ela faça tudo isso que o Jean Piaget propôs. Ó.
Principalmente aqui, criticar, verificar e não aceitar tudo a que ele se propõe. Se a gente trabalhar nessa perspectiva crítica da educação e do ensino, então, assim, se preparem para as críticas, porque na hora que você fizer algo, esse aluno, esse sujeito que você está se propondo a ajudar o desenvolvimento dele, a aprendizagem, ele vai criticar a sua prática e você esteja preparado para a crítica. Porque se eu quero que o sujeito seja crítico, é mais do que aceitável que ele também possa vir me criticar. E essa deve ser um bom entendimento de um professor. Quando o aluno começar a criticar a prática do professor, eu comecei a fazer um bom trabalho porque esse aluno está despertando para perceber muitas coisas. E isso faz parte do que o Piaget disse, criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Agora, a gente indica nossas referências, nossas principais referências, para que você possa estudar, possa fazer uma revisão do estudo dos conteúdos e eu desejo que você busque mais suporte, mais apoio para compreender esses princípios da didática, compreender a pedagogia enquanto ciência e também compreender, sobretudo, o estudo principal da nossa unidade, que é compreender essa articulação com o processo ensino-aprendizagem. Desejo a todos uma ótima aprendizagem e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.